Proteção contra a resistência à insulina induzida pela obesidade. O papel do gene TNF-alfa. O nosso trabalho irá abordar a relação da obesidade com o desenvolvimento de diabetes. Atualmente, há aproximadamente 2,1 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso, o que representa quase 30% da população mundial. Essa é uma das principais causas de diabetes mellitus do tipo 2. Pesquisas recentes buscam a relação dessa resistência à insulina com a superexpressão do gene TNF-alfa encontrada em indivíduos obesos. Para avaliar a influência dessa citocina no desenvolvimento da diabetes induzida pela obesidade, foi realizada uma pesquisa com 2 grupos de ratos, um grupo controle fisiologicamente normal e um grupo com uma mutação que prejudicou a expressão do TNF-alfa. Ambos os grupos foram submetidos à dieta hipercalórica. Ao final do experimento, ambos os grupos se tornaram obesos, sem grandes diferenças significativas quanto ao peso ganho, o que mostra que esse gene não está relacionado ao desenvolvimento da obesidade induzida pela dieta. Nesse experimento, foram medidos os níveis de glicose sanguínea em jejum em ambos os grupos durante 12 semanas. Nas 4 primeiras semanas, ambos os grupos permaneceram euglicêmicos, porém, o grupo mutado com o gene TNF-alfa não funcional apresentou taxa de glicose plasmática mais baixa do que o grupo de animais obesos controle, que expressava normalmente o gene. Resultado que se repetiu nas semanas seguintes. Nessa pesquisa, também foi analisada a taxa de insulina plasmática durante 12 semanas. Como pode ser observado no gráfico, nas 4 primeiras semanas não foram verificadas diferenças significativas na taxa de insulina sanguínea entre os grupos. Entretanto, ao longo prazo, como pode ser observado na 8ª e na 12ª semana, o grupo de animais mutados apresentou taxa de insulina plasmática significativamente menor, o que mostra uma possível relação do TNF-alfa com a resistência à insulina. Em busca de mais explicações acerca dessa citosina e de suas influências na indução da resistência à insulina, foi realizado um novo experimento. Dessa vez, utilizam-se 2 grupos de ratos cuja obesidade foi geneticamente induzida. Ambos os grupos eram obesos e não apresentaram diferenças no peso ou composição corporal. Um dos grupos, o grupo controle, apresentava o gene TNF-alfa expresso normalmente, e o outro grupo, o grupo mutado, apresentava deficiência na expressão do gene. Nesse experimento, também foi realizada a análise da glicose sanguínea de ambos os grupos durante 12 semanas. Como esperado, o grupo que apresentava o gene codificador do TNF-alfa apresentou níveis séricos de glicose relativamente menores do que o grupo controle. Além disto, também mediu-se a sensibilidade celular à insulina em ambos os grupos. O grupo controle apresentou menor sensibilidade à insulina, enquanto o grupo mutado apresentou maior sensibilidade ao hormônio. Entretanto, o grupo que apresentava a mutação, apesar da ocorrência de maior sensibilidade ao hormônio, ainda assim mostrou-se resistente. Esses resultados demonstram que a resistência à insulina induzida pela obesidade resulta de um conjunto de fatores, não apenas dos efeitos do TNF-alfa. Antes de apresentar os possíveis meios pelos quais o TNF-A participa da indução à resistência à insulina, vamos abordar como este hormônio atua na célula. Por ser um polipeptídeo, a insulina se liga a receptores presentes na superfície celular. No vídeo, a insulina está representada em cinza escuro e o seu receptor em cinza claro. A interação com o seu receptor possibilita que o transportador GLUT4 se funda à membrana celular, permitindo a entrada de glicose. No vídeo representado em amarelo por esse transportador. O receptor de insulina consiste de 2 cadeias alfa idênticas que estão localizadas na parte de fora da membrana plasmática e de 2 cadeias beta dentro da membrana. A insulina se liga à cadeia alfa, ocasionando a autofosforilação de beta, que ativa o domínio da tirosina quinase em beta, possibilitando a fosforilação de enzimas intracelulares que promovem a ação desse hormônio. Essas enzimas levam à fusão de GLUT4 na membrana e estimulam a transcrição e tradução de mais transportadores. Em indivíduos obesos, os receptores de insulina são inativados, o que prejudica a ação intracelular desse hormônio e, consequentemente, a captação de glicose. Isso ocorre pois, com o aumento da quantidade de tecido adiposo, ocorre aumento da produção de leptina.
Esse hormônio estimula a lipólise, levando à quebra de triacilglicerídeos armazenados nos adipócitos e sua distribuição para os outros tecidos corporais na forma de ácidos graxos. Nos momentos em que a concentração de ácidos graxos livres está normal ou diminuída, a glicose tem preferência na oxidação com a finalidade de produzir energia. Por outro lado, quando a quantidade de ácidos graxos livres se eleva, a biodisponibilidade de ácidos graxos cresce e induz o início da beta-oxidação, a fim de se obter ATP. Com a oxidação dos ácidos graxos livres, produtos intermediários, como o diacilglicerol e a ceramida, crescem em concentração no citoplasma celular. O diacilglicerol e ceramida são exemplos de produtos que ativam proteínas sinases de serina treonina. Uma vez ativadas, as proteínas sinases de serina treonina fosforilam um receptor de insulina em um resíduo serina ou treonina. A fosforilação desse resíduo de aminoácido não é o mesmo que ativa durante a autofosforilação, e o resultado é a inativação da capacidade da tirosina sinase. Dessa maneira, o resíduo de tirosina não pode ser fosforilado e as vias bioquímicas intracelulares do receptor são deflagradas. Nesse vídeo, podemos observar a insulina se ligando à subunidade alfa de seu receptor na membrana celular. À esquerda, observamos a atividade da porção intracelular desse receptor, que fosforila enzimas, possibilitando a ação do hormônio. À direita está o receptor que se torna inativo devido à diabetes tipo 2, o que impossibilita a ativação de proteínas intracelulares por esse receptor e, consequentemente, possibilita a ação do hormônio. Em indivíduos obesos, essa inativação ocorre da seguinte forma. Os adipócitos hipertrofiados produzem interferon-gama, que por sua vez ativa macrófagos teciduais e induzem a síntese e excreção de resistina. A resistina atua nas células, proporcionando um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, e diminuindo as concentrações plasmáticas de AMPK, que tem um papel protetor na resistência insulínica. O TNF-alfa ativa enzimas serina treonina sinases, que ao fosforilarem o receptor de insulina, o tornam inativo. Por isso foram feitas essas pesquisas que buscaram as consequências da ausência do TNF-alfa, um dos responsáveis pela resistência insulínica. Para analisar os efeitos do TNF-alfa no receptor de insulina, foi realizado um experimento com 2 grupos de animais obesos, um grupo controle, com o gene para TNF-alfa funcional, e um grupo mutado, com o gene não funcional. Nesse experimento, mediu-se os níveis de fosforilação do receptor de insulina em ambos os grupos. O grupo mutado apresentou maiores níveis de fosforilação, enquanto o controle apresentou menores níveis. Entre os ratos magros, o nível de fosforilação do receptor foi semelhante entre os animais na ausência e na presença da funcionalidade do gene. Isso demonstra que na ausência do gene TNF-alfa, a sinalização do receptor de insulina está protegida da inibição provocada pela obesidade. Essa diferença variou de acordo com cada tecido. Esse aumento da fosforilação se mostrou mais significante no músculo e no tecido adiposo. No fígado, praticamente não foram verificadas alterações. Em relação à concentração sanguínea de ácidos graxos, o grupo mutado apresentou menores concentrações sanguíneas de ácidos graxos na obesidade induzida pela dieta, apesar de não haver diferenças significativas no caso de obesidade induzida geneticamente. Concluindo, ratos obesos portadores da mutação apresentaram níveis mais baixos de ácidos graxos livres, o que pode ser um efeito da ausência da ação lipolítica promovida pelo TNF-alfa no tecido adiposo ou do efeito mais potente da insulina em inibir a lipólise. Ademais, os animais obesos na ausência do gene apresentaram mais GLUT4 no tecido muscular. Por último, os ratos obesos sem TNF-alfa apresentaram melhores efeitos na sinalização do receptor de insulina. Os resultados mostraram-se melhores em animais cuja obesidade foi ocasionada pela dieta do que em animais obesos devido a causas genéticas, o que pode constituir evidência dessa citocina no surgimento da resistência insulínica ocasionada pela obesidade.